Hércules entra nas tradições do mundo antigo como uma força que antecede qualquer tentativa de organização social. As fontes mais antigas não o apresentam como herói cívico integrado à cidade, mas como alguém cuja presença altera o equilíbrio ao redor. Filho de Zeus com uma mulher mortal, ele nasce marcado por um excesso que não encontra lugar estável dentro da vida comum. A genealogia não funciona como honra automática. Ela explica por que sua força não é apenas vantagem, mas risco permanente. Desde cedo, o mito insiste que Hércules não pertence inteiramente ao espaço doméstico, nem ao espaço político. Ele circula entre ambos sem se fixar. Antes de começar, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente de qual cidade ou estado que você está assistindo esse vídeo documentário. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Nos poemas e relatos preservados, a força de Hércules aparece antes da utilidade. Ele resolve conflitos pontuais, elimina ameaças imediatas, mas deixa rastros difíceis de administrar. Onde passa, algo é encerrado de forma violenta e algo novo se torna instável. A tradição não suaviza esse efeito. O herói não surge como solução definitiva, mas como resposta provisória a situações que ultrapassaram a capacidade normal de contenção da comunidade. O termo associado às tarefas que ele executará mais adiante não indica aventura voluntária, indica obrigação imposta. Trata-se de serviço exigido, como substituição de punição direta. A lógica não é glorificar o esforço, mas enquadrar a violência. Quando a comunidade se vê diante de alguém que não pode ser eliminado sem custo maior, a alternativa passa a ser o deslocamento forçado e a submissão prolongada a ordens externas. Esse enquadramento transforma Hércules em figura funcional. Ele não age por iniciativa própria, mas porque lhe é permitido continuar existindo apenas enquanto resolve problemas alheios. A força deixa de ser atributo pessoal e passa a ser recurso coletivo controlado à distância. O herói se move porque é empurrado, não porque escolhe. Cada deslocamento reduz o risco imediato para o centro urbano e transfere o perigo para as zonas marginais, onde o fracasso não compromete a ordem interna. As fontes reforçam esse padrão ao mostrar a reação ambígua das cidades por onde Hércules passa. Ele é recebido quando necessário e afastado quando o problema é resolvido. Não se cria vínculo duradouro. A hospitalidade é calculada, limitada, condicionada ao movimento contínuo. Permanecer tempo demais significa gerar novo foco de instabilidade. Assim, antes que qualquer trabalho seja imposto formalmente, o papel de Hércules já está definido. Ele não é herói em busca de reconhecimento, nem simples agente destrutivo. Ele é uma força que precisa ser mantida em circulação constante, para que não se volte contra quem a tolera. A narrativa estabelece esse estado inicial, não como exceção, mas como condição permanente. E é a partir dessa tensão não resolvida que a sequência dos trabalhos começa a se organizar, sem que o problema central tenha sido neutralizado. O ponto de ruptura que empurra Hércules para o ciclo dos trabalhos acontece dentro do espaço que deveria ser o mais protegido. As fontes situam o episódio no interior da casa, longe de campos de batalha, monstros ou inimigos externos. Essa escolha não é acidental. No mundo antigo, a violência doméstica não é apenas tragédia privada. Ela produz um efeito expansivo, capaz de comprometer a ordem coletiva. O sangue derramado nesse espaço atravessa paredes, ritos e fronteiras simbólicas. A narrativa atribui o ato a um acesso de loucura provocado por forças divinas. Esse recurso não apaga o ocorrido. Ele apenas desloca a origem imediata do gesto. A responsabilidade prática permanece ativa. O que foi feito não pode ser desfeito, e a presença de Hércules passa a carregar um peso que não se dissolve com arrependimento ou lamento. A cidade não reage à intenção, reage ao resultado. Corpos estão mortos. A contaminação está instalada. No pensamento religioso da época, essa contaminação não é metáfora. Ela opera como condição objetiva. Um indivíduo nessa situação compromete sacrifícios, assembleias, decisões políticas e a segurança do grupo. A permanência de alguém assim dentro do espaço comum ameaça provocar novos desequilíbrios, não por repetição do ato,
mas pela simples continuidade de sua presença. O problema deixa de ser o crime em si e passa a ser a impossibilidade de convívio. Eliminar Hércules seria uma resposta direta, mas impraticável. Sua origem divina e sua força criam um impasse. Matar alguém como ele não encerra o problema, amplia. A comunidade se vê diante de um dilema operacional. Não pode absorvê-lo, não pode descartá-lo sem custo maior, e não pode ignorar o que aconteceu. É nesse intervalo que surge a solução intermediária. A purificação oferecida não funciona como absolvição imediata. Ela estabelece um processo prolongado de deslocamento e submissão. Hércules deixa de ser tratado como membro potencial da comunidade e passa a existir como agente em trânsito. A violência que antes irrompeu para dentro precisa ser projetada para fora. O herói é afastado do centro não como exílio definitivo, mas como medida contínua de contenção. A estrutura que começa a se formar não depende da transformação moral de Hércules, depende de sua utilidade controlada. Cada tarefa perigosa retira o risco do espaço urbano e o transfere para regiões onde o fracasso não compromete diretamente a cidade. Se sobreviver, o herói continua pagando a dívida. Se morrer, o problema se encerra sem necessidade de decisão explícita. O sistema funciona em ambos os casos. A queda inicial, portanto, não é apenas um evento traumático. Ela redefine a posição de Hércules no mundo. A partir desse momento, sua força deixa de ser atributo pessoal e passa a ser algo que precisa ser administrado. O crime não fecha a narrativa, ele a abre, criando uma situação em que a violência não foi eliminada, apenas redirecionada, e continua ativa, enquanto não encontra um mecanismo estável que a mantenha afastada do centro social. A transferência de Hércules para a autoridade de Euristeu não resolve o problema criado pela queda inicial. Ela o reorganiza. O herói passa a existir dentro de um regime de comando que não depende de proximidade nem de confiança. Euristeu governa a partir de Micenas, protegido por distância, protocolos e pela própria desproporção entre o poder político que exerce e a força que não possui. Essa diferença é a base da relação. O rei não controla Hércules porque é mais forte, mas porque define as condições mínimas para que ele continue vivo e em circulação. As fontes insistem em mostrar Euristeu como alguém que teme o herói. Esse medo não é detalhe narrativo. Ele explica por que o controle precisa ser indireto. O governante evita contato físico, evita convivência e evita qualquer situação em que a hierarquia possa ser invertida por proximidade. O comando se exerce por meio de ordens enviadas, tarefas delimitadas e critérios que só o rei pode validar. Hércules executa longe. Euristeu permanece imóvel. Esse arranjo cria uma separação clara entre decisão e risco. O risco é sempre transferido. Cada tarefa imposta empurra Hércules para fora do espaço político central, mantendo Micenas intacta. O rei não acompanha, não testemunha e não intervém no processo. Ele apenas espera o retorno com uma prova material. Essa dinâmica transforma o herói em instrumento descartável. Se a tarefa falhar, o problema se resolve sem custo direto para quem ordenou. O regime dos trabalhos nasce exatamente dessa lógica. Não se trata de selecionar desafios equivalentes ou justos, mas de manter Hércules permanentemente ocupado, distante e dependente. Cada ordem não encerra a dívida, ela a prolonga. A promessa de purificação funciona como condição suspensa, nunca plenamente alcançada. O herói precisa continuar obedecendo porque a alternativa é carregar indefinidamente a contaminação que o tornou perigoso. Micenas, nesse contexto, funciona como centro fixo de validação. Tudo o que acontece fora só ganha sentido quando retorna a esse ponto. A autoridade não precisa estar presente para ser absoluta. Basta que seja reconhecida como a única capaz de dizer se o trabalho foi aceito ou não. Essa assimetria permite que Euristeu altere regras, questione métodos e imponha novas exigências sem se expor ao risco físico que cada tarefa envolve. O medo do rei não enfraquece o sistema, ele o fortalece. A desconfiança constante impede qualquer aproximação que pudesse gerar negociação real. Hércules não discute termos, ele recebe ordens,
O espaço para contestação é eliminado pela própria estrutura do arranjo. O herói está sempre em débito, sempre aguardando a confirmação de que pode continuar existindo dentro de uma ordem que não o quer por perto. Assim, o regime dos trabalhos se estabelece não como sequência heróica, mas como mecanismo administrativo da violência. A força excessiva de Hércules não é negada nem celebrada. Ela é colocada em circulação controlada. O rei permanece protegido, a cidade permanece intacta, e o herói segue em movimento constante, porque o sistema que o utiliza depende exatamente disso para não entrar em colapso. A partir do momento em que o regime dos trabalhos se consolida, o deslocamento deixa de ser consequência e passa a ser método. As ordens dadas a Hércules não o mantêm nas proximidades de Micenas nem de qualquer centro urbano estável. Elas o empurram sistematicamente para fora, em direção a regiões percebidas como marginais, instáveis ou difíceis de vigiar. A escolha dos locais não atende apenas à natureza do desafio. Ela atende à necessidade política de manter o herói longe. No mundo antigo, distância não é apenas espaço físico, é redução de interferência. Um feito realizado perto da cidade pode ser observado, discutido, reinterpretado. Um feito realizado em regiões afastadas depende quase inteiramente do retorno do agente e da prova que ele traz consigo. O mito explora esse mecanismo de forma constante. Quanto mais distante a tarefa, menor a possibilidade de contestação direta e maior o poder de quem valida o resultado à distância. Essa geografia cria um padrão recorrente. Hércules é enviado a florestas pouco habitadas, pântanos difíceis de atravessar, montanhas isoladas e territórios associados a riscos antigos. Esses espaços funcionam como zonas de contenção. Se o herói falhar, o impacto não atinge o centro político. Se tiver sucesso, o mérito retorna de forma filtrada, transformado em relato e objeto. Em ambos os casos, a cidade permanece protegida. O deslocamento contínuo também impede a formação de vínculos duradouros. Hércules não permanece tempo suficiente em lugar algum para se tornar parte da estrutura local. Ele chega como solução provisória e parte antes que sua presença gere novas tensões. Essa circulação forçada reduz a chance de que sua força se converta em liderança regional ou base de poder próprio. A fama cresce, mas não se fixa. Outro efeito prático da distância é o controle do tempo. Certas tarefas exigem perseguição prolongada, espera e desgaste. O mito normaliza a ideia de que um trabalho legítimo pode levar muito tempo para ser concluído. Esse prolongamento mantém o herói afastado e adia qualquer cobrança sobre reintegração. Enquanto o trabalho estiver em andamento, a questão central permanece suspensa. A geografia dos trabalhos, portanto, não é cenário neutro. Ela é parte ativa do sistema. O mundo se organiza como um conjunto de problemas distribuídos estrategicamente longe do centro de decisão. Hércules percorre esse espaço como agente móvel, resolvendo ameaças que não podem ou não querem ser enfrentadas diretamente pelo poder político. A distância protege quem manda e desgasta quem executa. À medida que esse padrão se repete, o deslocamento deixa de ser exceção e se torna condição permanente. O herói passa a existir apenas em trânsito, sempre entre um ponto de partida que não o acolhe e um destino que não lhe pertence. O espaço, assim, não amplia sua liberdade. Ele a restringe, mantendo a força em movimento contínuo e impedindo que ela se concentre onde poderia voltar a desestabilizar a ordem que a colocou em marcha. A primeira tarefa imposta a Hércules é deliberadamente próxima, mas não doméstica. Nemeia não está no extremo do mundo, nem completamente fora do alcance humano. Ela ocupa uma zona intermediária, conhecida o suficiente para que a ameaça seja concreta, mas perigosa o bastante para justificar a intervenção de alguém fora da norma. O leão que habita a região não é descrito como criatura fantástica complexa. Ele é um animal cuja característica central é a resistência absoluta. Armas comuns não produzem efeito, lâminas não cortam, projéteis não penetram. O problema apresentado não é coragem, é ineficácia técnica. O confronto começa dentro do repertório esperado. Hércules utiliza arco, lança, força direta.
O fracasso dessas tentativas não é tratado como surpresa dramática, mas como dado operacional. A tarefa exige algo além do que foi aprendido no campo de batalha. O herói precisa abandonar instrumentos que o definem como guerreiro comum e reorganizar o combate em termos diferentes. A ameaça não pode ser superada por intensificação do método. Ela exige mudança. O deslocamento do confronto para a caverna altera completamente as condições. O espaço reduzido elimina a vantagem de mobilidade do animal e anula a utilidade das armas. Hércules bloqueia uma das saídas e força o embate corpo a corpo. O método escolhido não busca ferir, mas interromper funções vitais. O estrangulamento resolve aquilo que a lâmina não consegue. A vitória ocorre por pressão contínua, não por golpe decisivo. O leão cai não por ser mais fraco, mas porque seu corpo, apesar de invulnerável externamente, ainda depende de processos internos. Esse detalhe redefine o significado do trabalho. A força de Hércules não desaparece, mas passa a operar de forma diferente. Ela não é lançada contra o inimigo de maneira frontal. Ela é aplicada de modo controlado, sustentado, técnico. O mito registra essa mudança sem comentá-la. A ação basta. O herói não aprende uma lição abstrata. Ele executa um procedimento que funciona onde o anterior falhou. Após a morte do leão, surge imediatamente um novo obstáculo prático. A prova do feito precisa ser apresentada. A pele do animal, resistente a qualquer lâmina comum, não pode ser removida por meios tradicionais. Hércules utiliza as próprias garras do leão para esfolá-lo. O inimigo fornece a ferramenta que permite sua transformação em prova. O corpo derrotado não é descartado. Ele é reaproveitado. A pele passa a cumprir múltiplas funções. Ela comprova o cumprimento da tarefa, oferece proteção adicional e altera a aparência do herói. Não é um troféu simbólico distante. É um objeto funcional que se incorpora ao corpo e o acompanha. A violência exercida não termina no campo de combate. Ela retorna materializada, visível e durável. Quando Hércules volta com a pele, a tarefa está tecnicamente concluída, mas o efeito não se encerra ali. O objeto introduz uma assimetria nova. O herói agora carrega consigo um elemento que o torna menos vulnerável e mais difícil de enfrentar. A prova não apenas valida a ordem cumprida, ela modifica as condições sob as quais as próximas ordens serão dadas. A força foi aplicada, o problema imediato foi removido, mas algo permanece ativo, circulando junto com quem o produziu. O retorno de Hércules após a morte do leão de Nemeia não produz alívio no centro de poder. A prova apresentada é inequívoca. A pele do animal não deixa espaço para dúvida ou contestação técnica. O trabalho foi cumprido conforme exigido. Ainda assim, a reação da autoridade não se orienta pela celebração do feito, mas pela necessidade imediata de reorganizar a distância. A presença física do herói, agora reforçada por um objeto que amplia sua invulnerabilidade, torna-se o novo problema a ser administrado. As fontes descrevem Euristeu evitando contato direto, mantendo-se protegido por barreiras e intermediários. Esse comportamento não é excesso narrativo, ele traduz uma realidade operacional. Quanto mais eficaz o herói se mostra, menos seguro é mantê-lo por perto. A prova que valida a ordem cumprida também evidencia a incapacidade do poder político de conter aquilo que mobilizou. A autoridade aceita o resultado, mas não absorve o agente. A pele do leão passa a funcionar como elemento de perturbação contínua. Ela não pode ser confiscada porque é parte da prova. Não pode ser ignorada porque altera o equilíbrio de qualquer interação futura. O herói não retorna ao ponto inicial. Ele retorna transformado. Essa transformação não é simbólica. Ela é material, visível e permanente. O corpo de Hércules agora carrega uma proteção que escapa às ferramentas comuns de coerção. Diante disso, a resposta do poder não é aproximação, mas aceleração do processo. Um trabalho concluído não gera pausa. Ele gera a necessidade de uma nova ordem imediata. O intervalo entre tarefas é reduzido ao mínimo necessário para a validação. O sistema não permite que o herói permaneça ocioso dentro do espaço político. Movimento constante torna-se condição de segurança. Esse momento estabelece um padrão que se repetirá.
Cada retorno com prova bem-sucedida aumenta o desequilíbrio entre quem executa e quem ordena. A autoridade responde ampliando distância, escolhendo tarefas mais complexas ou mais problemáticas e reforçando o caráter compulsório da obediência. O herói não é recompensado com integração. Ele é empurrado novamente para fora. O primeiro trabalho, portanto, não fecha um ciclo. Ele inaugura um ritmo. Execução, retorno, validação rápida e novo deslocamento. A pele do leão permanece com Hércules, mas a cidade não permanece com ele. A violência resolvida em Nemeia reaparece sob outra forma no centro político, não como ameaça direta, mas como lembrança constante de que o instrumento utilizado já ultrapassa os limites do controle desejado. A ordem seguinte desloca Hércules para Lerna, uma região marcada por águas paradas, trilhas instáveis e pouca visibilidade. O ambiente não funciona apenas como cenário, ele condiciona cada movimento. O pântano dificulta o avanço, limita o uso de força contínua e transforma qualquer erro em risco acumulado. A criatura associada a esse espaço reflete essa lógica. A hidra não ameaça pelo tamanho isolado, mas pela maneira como reage à agressão. As fontes descrevem a hidra como um corpo múltiplo, composto por cabeças que se regeneram sempre que são cortadas. O detalhe não é ornamental. Ele define o funcionamento do problema. Cada tentativa de eliminar a ameaça pelo método habitual produz efeito inverso. O ataque não reduz o perigo, ele o amplia. O combate deixa de ser uma disputa de resistência e passa a ser um teste de procedimento. Quanto mais o herói repete o gesto esperado, mais o sistema responde com crescimento. Hércules inicia o enfrentamento dentro do repertório que já utilizou antes. Golpes, cortes e pressão direta. O resultado imediato é visível. Onde uma cabeça cai, outras surgem. O ritmo da luta se acelera, mas a situação não se aproxima da resolução. O campo de batalha se torna progressivamente mais hostil. O corpo da criatura ocupa mais espaço, o pântano se agita e o tempo começa a trabalhar contra quem ataca. Além da multiplicação, há o veneno. O sangue da hidra contamina o solo, as armas e qualquer superfície tocada. Isso transforma cada aproximação mal sucedida em dano duradouro. O erro não se apaga com a tentativa seguinte. Ele permanece ativo, limitando opções futuras. O combate deixa resíduos que continuam operando mesmo quando o movimento cessa. O perigo não se concentra apenas na criatura, mas no ambiente que ela modifica ao ser atacada. Esse tipo de ameaça exige alteração imediata de método. A insistência deixa de ser virtude e passa a ser falha operacional. O herói se vê diante de um sistema que responde à força com expansão. O corte que deveria reduzir passa a funcionar como gatilho de crescimento. O problema não está no número inicial de cabeças, mas na regra que governa sua reprodução. À medida que o confronto se prolonga, a hidra deixa de ser um inimigo localizado e se torna um processo ativo. Cada segundo de combate mal conduzido amplia o alcance da ameaça. O pântano já difícil torna-se impraticável. O ar se torna irrespirável. O espaço disponível para a manobra diminui. O herói não enfrenta apenas a criatura, mas o resultado acumulado das próprias ações. O trabalho, nesse ponto, não avança para um desfecho imediato. A situação permanece aberta, instável e crescente. O método inicial mostrou-se inadequado. O ambiente foi alterado. O risco se ampliou. A tarefa continua em andamento, e o problema que Euristeu enviou Hércules para resolver não apenas resiste ao ataque, mas se reorganiza em resposta direta a ele, mantendo o confronto ativo dentro de um sistema que ainda não foi interrompido. Com o avanço do combate, a inadequação do método inicial deixa de ser dúvida e passa a ser fato operacional. O pântano já não oferece espaço estável, o corpo da hidra ocupa mais área do que no início, e o veneno acumulado reduz qualquer margem de erro. A ameaça não está contida. Ela cresce em resposta direta ao ataque. Nesse ponto, a continuidade do procedimento original garante apenas o agravamento da situação. A alteração ocorre quando o combate deixa de ser executado por um único agente. A entrada de um auxiliar modifica o regime da ação.
Enquanto Hércules mantém a criatura sob pressão, outro conjunto de mãos atua sobre as consequências imediatas do ataque. As cabeças são cortadas, mas a regeneração não ocorre da mesma forma. O uso do fogo cauteriza os cotos, interrompendo o processo que multiplicava o perigo. O que antes crescia, passa a se encerrar. Esse detalhe muda completamente o funcionamento do sistema. A Hidra não perde força de uma vez. Ela perde capacidade de resposta. A ameaça deixa de se reorganizar após cada golpe. O combate se torna progressivo, não expansivo. A regra que governava o crescimento é neutralizada, não por aumento de força, mas por alteração do procedimento. O fogo não derrota a criatura diretamente. Ele impede que ela continue operando como antes. A presença do auxiliar não é escondida pelas fontes. Pelo contrário, ela se torna ponto de tensão imediata. A tarefa havia sido imposta a Hércules como obrigação pessoal. A intervenção externa introduz uma ambiguidade difícil de ignorar. O trabalho foi executado sob comando único, mas não por ação isolada. A distinção não é técnica, é política. Quem define se a ajuda invalida o resultado não está no pântano. Enquanto o combate se aproxima da conclusão, surge um último obstáculo. Uma das cabeças da Hidra não se comporta como as demais. Ela não pode ser eliminada pelos mesmos meios. Hércules a remove e a enterra sob peso, isolando-a do ambiente. A solução não destrói completamente o elemento resistente. Ela o contém. O perigo é neutralizado por confinamento, não por aniquilação total. Ao final da ação, o corpo da Hidra deixa resíduos utilizáveis. O sangue venenoso não desaparece com a morte da criatura. Ele permanece ativo. Hércules mergulha suas flechas nesse veneno, incorporando o efeito a seu armamento. O risco que quase o derrotou é convertido em recurso portátil. A ameaça não é apagada do sistema. Ela muda de forma e passa a circular junto com o herói. Quando o trabalho é apresentado como concluído, a situação não está encerrada. A criatura foi neutralizada no pântano, mas o método utilizado introduz um problema novo. A ajuda recebida, o uso do fogo e a incorporação do veneno criam pontos de contestação que não dependem do combate em si. A validação do feito passa a depender de quem avalia, não do que foi realizado. A tarefa foi executada, mas as regras sob as quais ela será aceita permanecem abertas, e o risco desloca-se do campo de batalha para o centro de decisão. O deslocamento de Hércules de volta ao centro, após o confronto em Lerna, não ocorre com a mesma clareza que marcou o retorno de Nemeia. A prova existe, mas é menos simples. Não há um corpo íntegro a ser exibido, nem um objeto único que encerre a discussão. A Hidra foi neutralizada por um conjunto de ações distribuídas no tempo e no espaço, e parte do resultado permanece enterrada, fora do alcance visual da autoridade que julga o feito. A presença do veneno altera imediatamente a natureza do retorno. As flechas carregam um efeito que não pode ser visto sem consequência. A prova agora não é apenas o que se traz, mas o que se carrega. O risco não está isolado no passado. Ele acompanha o herói. A ameaça que habitava o pântano passa a circular junto com ele, incorporada ao equipamento. O trabalho deixa resíduos móveis. Quando a execução é apresentada para validação, o foco se desloca do resultado para o procedimento. A criatura não voltou a crescer. O pântano não voltou a gerar novas ameaças imediatas, mas a vitória não foi alcançada por ação solitária. A intervenção externa se torna o ponto sensível. A regra original não previa cooperação. O cumprimento literal da ordem entra em conflito com a eficácia do método adotado. A autoridade reage restringindo o reconhecimento. O trabalho não é negado em termos práticos, mas é reclassificado. A neutralização da Hidra não encerra a dívida como deveria. A tarefa passa a existir em estado ambíguo. O perigo foi contido, mas a forma como isso ocorreu impede que o feito funcione como avanço pleno dentro do regime imposto. A execução técnica não se converte automaticamente em crédito político. Esse momento redefine o funcionamento dos trabalhos. A partir daqui, não basta resolver o problema externo. É necessário fazê-lo dentro de critérios que podem ser alterados após o fato. A validação deixa de depender apenas do resultado observável
e passa a depender da interpretação administrativa de quem ordena. O herói executa no campo, mas a decisão final ocorre longe dele. O retorno de Lerna estabelece também um precedente silencioso. O uso de recursos derivados da ameaça derrotada cria uma assimetria futura. O veneno incorporado às flechas não está sob controle da autoridade. Ele se move com o herói, ampliando seu alcance e sua capacidade de causar efeitos irreversíveis. O poder político aceita o resultado imediato, mas passa a lidar com um agente ainda mais difícil de enquadrar. Assim, o segundo trabalho não se encerra com estabilidade. A ameaça local foi neutralizada, mas o processo deixou pendências ativas. A regra foi cumprida e contestada ao mesmo tempo. O herói retorna tecnicamente vitorioso, mas politicamente em débito. O sistema que o mantém em circulação se ajusta, não para encerrá-lo, mas para torná-lo ainda mais dependente de novas ordens, enquanto os efeitos do que foi feito em Lerna continuam operando sem supervisão direta. A ordem seguinte altera completamente o tipo de enfrentamento imposto a Hércules. Não se trata de matar, neutralizar ou expulsar uma ameaça imediata. A corça de Serínia não devasta campos nem ataca cidades. Ela corre. O animal é associado a um culto específico e descrito como dotado de velocidade incomum, capaz de atravessar regiões inteiras sem ser alcançado. A tarefa não exige violência direta, mas controle prolongado. O problema deixa de ser resistência física e passa a ser persistência. A exigência central é clara. A corça deve ser trazida viva. Esse detalhe reorganiza toda a lógica da ação. O uso de força excessiva deixa de ser opção viável. Qualquer erro encerra a tarefa de forma irreversível. A captura exige leitura constante do terreno, cálculo de distância e aceitação de um ritmo imposto pelo animal. Hércules não conduz a situação. Ele reage a ela, mantendo-se em movimento contínuo. As fontes descrevem a perseguição como longa. O tempo se estende sem eventos conclusivos. O herói atravessa vales, montanhas e planícies, sempre mantendo a corça à vista, ou rastreando sua passagem recente. O trabalho se transforma em desgaste acumulado. Não há confronto decisivo, apenas repetição controlada. Cada dia que passa, aumenta a chance de erro e reduz a margem de recuperação. A tarefa avança sem sinais claros de progresso. O desgaste não atinge apenas o corpo. Ele afeta a posição social do herói. A ausência prolongada impede qualquer redefinição de status. Enquanto a perseguição continua, Hércules permanece suspenso entre obediência e exclusão. Não há prova intermediária que possa ser apresentada. O trabalho só existe enquanto não termina. O sistema se beneficia dessa indefinição, mantendo o agente afastado sem necessidade de novas ordens. Quando a captura finalmente ocorre, ela não se dá por força total, mas por limitação gradual. Um ferimento controlado interrompe a corrida sem matar. A solução não elimina a ameaça, apenas a imobiliza temporariamente. A corça é contida, não vencida. O risco permanece presente até o retorno completo com o animal vivo. Esse detalhe cria um novo tipo de tensão. Diferente dos trabalhos anteriores, a prova agora é frágil. Qualquer descuido no trajeto de volta invalida meses de esforço. A tarefa não termina no momento da captura. Ela se estende até a apresentação final. O herói carrega consigo algo que não pode ser substituído nem reproduzido. A perda não pode ser compensada por outro feito. O terceiro trabalho desloca o eixo da narrativa. A violência não resolve, a força bruta não acelera, e o tempo deixa de ser aliado. O sistema imposto a Hércules passa a operar por desgaste prolongado, mantendo o herói em movimento contínuo e sob risco constante, enquanto a autoridade que o enviou permanece imóvel, aguardando um resultado que pode ser perdido a qualquer instante antes de ser reconhecido. Com a corça finalmente sob controle, a tarefa entra em sua fase mais instável. O animal não é apenas rápido, ele é consagrado a uma divindade, e essa consagração não desaparece com a captura. O vínculo cultual acompanha a corça durante todo o trajeto de retorno. O risco deixa de ser físico e passa a ser ritual. Transportar o animal vivo significa atravessar territórios onde o sagrado é reconhecido,
e onde a intervenção humana pode ser interpretada como violação. As fontes descrevem o encontro com a autoridade divina não como confronto, mas como interrupção do percurso. O deslocamento é suspenso. A situação exige explicação imediata. A tarefa imposta por um rei humano entra em choque com prerrogativas que não se submetem a esse comando. Hércules não pode avançar sem responder, e não pode responder com força. O problema não admite solução violenta sem custo irreversível. A negociação ocorre sob condições restritas. O herói não reivindica direito pleno sobre o animal. Ele apresenta a captura como retenção temporária, vinculada a uma ordem superior no plano humano. O argumento não apaga a transgressão, mas a limita. A corça será devolvida. O gesto não resolve a tensão, apenas a administra por tempo determinado. O trabalho prossegue, mas sob vigilância implícita. Esse momento introduz uma fragilidade nova no sistema dos trabalhos. A autoridade que ordena não controla todos os domínios afetados pela execução. A tarefa exige trânsito por esferas onde o comando político não alcança. A continuidade depende de permissões que não podem ser garantidas antecipadamente. O herói opera entre regimes normativos distintos e qualquer desequilíbrio encerra a tarefa de forma definitiva. O retorno com a corça viva mantém essa instabilidade até o fim. A prova não é um corpo morto nem um objeto inerte. Ela reage, se move e pode escapar. O sucesso depende de contenção contínua. Não há ponto seguro até a entrega. O trajeto inteiro funciona como extensão do trabalho, sem intervalo de descanso ou validação parcial. Quando a corça é apresentada e imediatamente devolvida ao espaço sagrado, a tarefa se encerra sem resíduos materiais duráveis. Diferente da pele do leão ou do veneno da hidra, nada permanece com o herói. O trabalho deixa apenas o desgaste acumulado e o precedente de que nem toda ordem pode ser cumprida sem negociação externa. A execução foi aceita, mas não reforçou o controle sobre o agente. O terceiro trabalho termina sem fortalecimento simbólico do herói e sem ampliação direta de seu arsenal. O sistema continua operando por suspensão e deslocamento. A autoridade humana obtém o resultado exigido, mas o custo foi a exposição de seus limites. A tarefa foi concluída, porém o percurso revelou que o controle exercido sobre Hércules depende de equilíbrios frágeis, mantidos apenas enquanto múltiplas esferas tolerarem a continuidade da circulação forçada. A tarefa seguinte desloca Hércules para uma região montanhosa, marcada por frio, declives acentuados e vegetação densa. O javali de Erimanto não se distingue por invulnerabilidade nem por regeneração. Ele destrói plantações, ameaça vilas e se move com violência imprevisível. O problema não é eliminá-lo rapidamente, mas impedir que continue circulando livremente. A ordem não exige morte imediata. Exige captura e apresentação. O ambiente determina o método. O inverno cobre o terreno, reduzindo velocidade e ampliando o desgaste físico. Hércules não enfrenta o animal de forma direta desde o início, ele o conduz. O javali é forçado a subir, a se deslocar por trilhas desfavoráveis, a gastar energia em terreno que não favorece investidas longas. A ação não ocorre em um único momento decisivo, ela se distribui ao longo de um percurso calculado. A estratégia depende de persistência e leitura do espaço. O herói não bloqueia o caminho do animal. Ele o pressiona lateralmente, reduzindo opções até que a exaustão se torne visível. A captura ocorre quando o javali já não consegue manter o ritmo. Cordas substituem armas. A contenção substitui o golpe final. O corpo do animal permanece inteiro, mas imobilizado. A prova desse trabalho não é apenas o animal capturado, mas o modo como ele é exposto. O javali é levado vivo até o centro político. Diferente de troféus anteriores, ele reage, se debate e representa perigo imediato. A apresentação não é neutra. Ela cria um espetáculo involuntário. O medo que o animal provocava no campo é transferido para o espaço urbano, concentrado no corpo contido. As fontes registram a reação de Euristeu como retração extrema. O rei não se aproxima. Ele se protege, evitando contato visual direto.
O comportamento não invalida o trabalho, ele o confirma. A captura não pacifica a relação entre poder e executor, ela a tensiona. A prova entregue não gera controle, mas exposição do risco que foi temporariamente dominado. O javali não se transforma em recurso durável nem em símbolo portátil. Ele é apresentado e removido. A tarefa termina sem deixar objeto que acompanhe o herói. O efeito principal é momentâneo e público. A autoridade aceita o resultado, mas reage reforçando a distância. A proximidade física com a ameaça, mesmo contida, é intolerável. O quarto trabalho não amplia o arsenal de Hércules, nem redefine sua posição. Ele reafirma o padrão. O herói resolve o problema fora, traz a prova até o limite do espaço político e é novamente empurrado para longe. A captura não encerra o ciclo. Ela apenas demonstra, mais uma vez, que o controle exercido sobre a violência depende de mantê-la sempre à frente, nunca ao lado. O deslocamento de Hércules a partir de Erimanto não ocorre em linha direta nem em isolamento completo. O percurso atravessa territórios habitados por grupos que não participam do regime imposto por Euristeu, mas que são afetados pela circulação do herói. Entre eles estão os centauros, figuras associadas a banquetes, vinho e fronteiras instáveis, entre convivência e conflito. O encontro não nasce como confronto armado. Ele começa em situação de aparente hospitalidade. A presença do vinho altera rapidamente o equilíbrio. O que deveria ser partilhado sob regras específicas é aberto de forma ampla, rompendo limites implícitos. A reação dos centauros não é imediata nem uniforme. O grupo se agita, avança e se dispersa. A situação se transforma em conflito sem que haja um momento claro de decisão. A violência surge como efeito acumulado de descontrole, não como resposta planejada. Hércules reage com o armamento que carrega após Lerna. As flechas envenenadas não distinguem alvos por grau de envolvimento. O efeito é imediato e irreversível. Corpos caem fora do eixo principal da disputa. A violência ultrapassa o objetivo inicial e atinge figuras que não estavam diretamente envolvidas no início do conflito. O veneno introduzido como recurso torna impossível qualquer contenção posterior. Esse episódio não faz parte dos trabalhos formais, mas se conecta diretamente a eles. A arma utilizada deriva da tarefa anterior, e o deslocamento que coloca Hércules naquela situação é consequência direta da captura do javali. A violência não é episódica nem isolada. Ela se propaga ao longo do caminho, atingindo espaços que não estavam previstos como alvos. O resultado não é neutralização de ameaça, mas dispersão de dano. O conflito com os centauros deixa mortos, feridos e territórios marcados. A tarefa já havia sido validada, mas o custo continua sendo pago fora do campo original de ação. O herói não recebe nova ordem nesse momento. Ele carrega as consequências sem mediação. Esse efeito colateral altera a percepção do herói em regiões que não estavam diretamente subordinadas ao poder de Micenas. A fama não se espalha apenas como relato de feitos úteis. Ela passa a circular como advertência. A presença de Hércules deixa de ser associada apenas à resolução de problemas e passa a incluir risco imprevisível. O episódio encerra o quarto trabalho sem encerrá-lo de fato. A tarefa foi concluída conforme exigido, mas o percurso gerou novas rupturas. A violência não foi contida pelo cumprimento da ordem. Ela se deslocou, ampliando o alcance dos efeitos. O sistema que mantém Hércules em movimento continua funcionando, mas o custo de sua operação começa a se manifestar de forma mais visível, fora dos limites que a autoridade consegue antecipar ou controlar. A nova ordem desloca Hércules para um problema que não envolve monstros nem animais selvagens agressivos. Os estábulos de Áugeas concentram uma quantidade de resíduos acumulados ao longo de anos, resultado direto de criação intensiva sem manutenção correspondente. O risco não é imediato, mas contínuo. A sujeira compromete terras, cursos d'água e a saúde das populações ao redor. A ameaça não ataca, ela se espalha lentamente. A tarefa imposta estabelece um prazo incompatível com os métodos tradicionais de limpeza. O trabalho não exige força direta contra um inimigo ativo.
exige solução para um acúmulo que não pode ser removido por esforço repetitivo dentro do tempo estipulado. A dimensão do problema elimina a possibilidade de execução manual. A ordem, ao mesmo tempo em que cobra rapidez, impede o uso de trabalho coletivo explícito. O herói se vê diante de um impasse operacional. O objetivo é claro, o método comum é inviável e o tempo trabalha contra a execução. Hércules não inicia pela remoção do material. Ele altera o sistema que produz e mantém o acúmulo. O desvio de cursos de água transforma o espaço. A água passa a executar o trabalho contínuo que mãos humanas não conseguiriam cumprir no prazo. O procedimento não elimina a sujeira por força direta. Ele reorganiza o fluxo que a carrega para fora do recinto. O estábulo é limpo porque deixa de funcionar como depósito fechado. A solução depende de leitura do terreno, cálculo de desnível e intervenção mínima no ponto certo. O trabalho ocorre rapidamente após a modificação inicial, mas a eficácia não decorre da velocidade do herói. Ela decorre do funcionamento contínuo do sistema hidráulico improvisado. O resultado é visível e incontestável. O espaço muda de estado em curto intervalo de tempo. Quando a limpeza se completa, surge uma disputa que não estava explicitamente ligada à tarefa. Álgias havia prometido recompensa caso o trabalho fosse concluído no prazo. A promessa não fazia parte do regime imposto por Euristeu, mas cria uma expectativa paralela. Com o resultado alcançado, o acordo é negado. A execução técnica passa a ser questionada não por falha, mas por método. A acusação recai sobre o procedimento adotado. O uso dos rios é apresentado como violação implícita da ordem, mesmo que o resultado atenda ao objetivo estabelecido. O trabalho foi realizado, mas o meio utilizado torna-se ponto de contestação. A autoridade local redefine critérios após a execução, deslocando o conflito do campo operacional para o campo jurídico e político. O quinto trabalho, assim, não se encerra no momento da limpeza. Ele gera uma fratura entre execução e reconhecimento. O problema material foi resolvido, mas o vínculo entre quem ordena, quem executa e quem se beneficia se rompe. A sujeira foi removida do espaço físico, mas a disputa sobre validade e compensação permanece ativa, deslocando o efeito do trabalho para fora dos estábulos e mantendo o sistema em tensão contínua. A limpeza dos estábulos encerra o problema material, mas inaugura um conflito de outra natureza. A promessa feita por Álgias, embora externa ao regime imposto por Euristeu, cria um vínculo que passa a disputar validade com a autoridade central. O trabalho foi concluído no prazo. O resultado é visível. Ainda assim, o reconhecimento não ocorre. A recusa não se baseia no efeito alcançado, mas na forma como ele foi obtido. A contestação desloca o foco para o método. O desvio dos rios é tratado como artifício ilegítimo, uma solução que não corresponde à expectativa implícita de esforço manual prolongado. A redefinição dos critérios acontece após a execução, quando o resultado já não pode ser negado. O acordo é reescrito retroativamente. A eficácia técnica se transforma em argumento contra quem a produziu. Hércules não reage com violência imediata. Ele recorre a testemunhas, apresentando quem presenciou a promessa original. A disputa migra para um espaço de julgamento. O conflito deixa de ser físico e passa a operar dentro de procedimentos formais. A tentativa de validação pública não resolve a questão. A autoridade local mantém a negativa e o herói se vê novamente diante de um sistema que aceita o benefício e rejeita o custo. A ruptura se torna explícita. Hércules abandona o espaço sem receber o pagamento acordado. O trabalho, embora concluído tecnicamente, não gera integração nem compensação. Ele produz afastamento. O episódio reforça um padrão recorrente. A execução bem-sucedida não garante reconhecimento proporcional. O herói resolve problemas, mas não controla os termos sob os quais esse resultado será aceito. Esse conflito não se encerra ali. A negação do pagamento estabelece uma dívida inversa. O agente que executou passa a ser lesado, e a autoridade local passa a carregar um compromisso não cumprido. A tensão permanece ativa, mesmo após a partida. O trabalho deixa um rastro administrativo
que não se dissolve com o tempo imediato. Ao seguir adiante, Hércules carrega consigo mais do que desgaste físico. Ele acumula disputas abertas, promessas quebradas e relações interrompidas. O sistema que o mantém em circulação não absorve essas pendências. Ele apenas as desloca para fora do centro, permitindo que se acumulem ao longo do percurso. O quinto trabalho, assim, não termina com um encerramento claro, mas com uma fratura que permanece em suspenso, aguardando ocasião futura para se manifestar novamente. A ordem seguinte desloca Hércules para uma região de pântanos e margens alagadiças, onde a ameaça não se concentra em um único corpo. As aves do estínfalo ocupam o espaço de forma dispersa, atacando de cima, ferindo à distância e impedindo qualquer uso regular da área. O problema não é enfrentá-las individualmente, mas remover uma condição permanente de risco que torna o território inutilizável. A tarefa não exige exibição de força concentrada, exige reorganização do ambiente. As aves são descritas como portadoras de penas metálicas, capazes de perfurar carne e armaduras. A dificuldade não está em abatê-las, mas em alcançá-las. Elas se mantêm fora do alcance direto, explorando a vantagem da altura e da mobilidade. O terreno pantanoso limita o avanço do herói e transforma qualquer aproximação em risco prolongado. A ameaça não se apresenta para combate frontal. Ela assedia e recua. A solução não começa com ataque, mas com deslocamento. Hércules utiliza instrumentos sonoros para produzir ruído intenso, forçando as aves a levantar voo simultaneamente. O som altera o padrão de ocupação do espaço. O que antes era ameaça difusa se concentra momentaneamente no ar. A ação não elimina o perigo de imediato, mas o torna visível e vulnerável por curto intervalo. Nesse momento, a violência ocorre de forma seletiva. Hércules atinge parte das aves enquanto elas abandonam a área. O objetivo não é exterminar completamente o grupo, mas quebrar a ocupação contínua do território. A maioria foge, dispersando-se para regiões distantes. O espaço antes inutilizado se torna novamente transitável. A tarefa se cumpre por expulsão, não por destruição total. O resultado não produz troféu único nem prova durável. O sucesso é medido pela ausência. O perigo deixa de estar ali. A validação depende de constatação indireta, não de objeto trazido de volta. Isso altera novamente a relação entre execução e reconhecimento. A tarefa funciona enquanto o território permanece limpo. Se a ameaça retornar, o trabalho se desfaz retroativamente. Esse tipo de ação amplia o alcance do sistema dos trabalhos. Hércules não é apenas eliminador de monstros singulares. Ele passa a atuar como agente de reorganização espacial, removendo condições que impedem o uso humano do território. O poder político se beneficia da limpeza sem precisar administrar a operação contínua. A manutenção não é discutida, apenas o resultado imediato importa. O sexto trabalho se encerra sem espetáculo de retorno. Não há corpo para exibir, nem objeto para carregar. O efeito é funcional e silencioso. O herói parte deixando um espaço novamente disponível, enquanto a ameaça se desloca para fora do campo de visão. O sistema continua operando pela mesma lógica: resolver fora, validar à distância e manter o agente em movimento constante, porque a solução produzida não cria estabilidade duradoura, apenas desloca o problema para além do alcance imediato. A nova ordem desloca Hércules para uma ilha onde a ameaça não é marginal nem periférica. O Touro de Creta circula em território governado, ligado diretamente ao poder local e à legitimidade de um rei. O problema não é desconhecido nem distante. Ele é tolerado até o limite em que passa a comprometer colheitas, rebanhos e a autoridade de quem governa. A tarefa exige intervenção externa justamente porque o poder interno não consegue resolvê-la sem expor sua própria fragilidade. O animal não é descrito como invulnerável nem sobrenatural em sua resistência. Ele é violento, imprevisível e difícil de conter, mas opera dentro de parâmetros físicos comuns. O desafio não está em derrotá-lo em combate direto, mas em capturá-lo sem provocar colapso político. A presença de Hércules em Creta já é por si só uma mensagem.
Um agente externo entra para resolver aquilo que o governo local não conseguiu administrar. A abordagem não começa com ataque frontal. Hércules observa o padrão de deslocamento do animal, o terreno por onde circula e os momentos em que se isola. A contenção ocorre por aproximação gradual e pressão contínua. O touro é conduzido, não derrubado de imediato. O método reduz o risco de destruição colateral e preserva o corpo do animal como prova transportável. A captura transforma a ameaça em objeto político. O touro vivo evidencia a incapacidade anterior de controlá-lo. A prova não é apenas técnica, é simbólica. Ela demonstra que o problema não era insolúvel, apenas mal administrado. Esse efeito não recai sobre Hércules, mas sobre a autoridade local, que se vê aliviada do perigo imediato e, ao mesmo tempo, exposta em sua limitação. O transporte do animal para fora da ilha encerra a fase crítica. A ameaça deixa o território sem ser eliminada ali. O problema é deslocado, não resolvido em definitivo. Creta recupera momentaneamente a estabilidade, enquanto o risco passa a acompanhar o herói. A tarefa cumpre sua função principal sem exigir confronto final público. O sétimo trabalho se encerra com essa transferência. O touro não se converte em troféu pessoal, nem em recurso durável. Ele funciona como prova transitória de competência e como instrumento de alívio político para quem o cede. Hércules parte levando consigo mais um problema contido, enquanto a autoridade local preserva a aparência de ordem. O sistema segue operando pelo mesmo princípio: remover a instabilidade do centro, empurrando-a para fora junto com quem foi chamado para controlá-la. A tarefa seguinte conduz Hércules para uma região governada por um rei cuja autoridade se sustenta diretamente na violência contínua. As éguas de Diomedes não representam um desvio isolado nem um acidente natural. Elas são parte funcional de um regime. Alimentadas com carne humana, mantidas agressivas de forma deliberada, servem como instrumento de terror e controle. O problema não é apenas o comportamento dos animais, mas o sistema que os produz e os mantém ativos. Diferente de trabalhos anteriores, a ameaça aqui não se desloca livremente. Ela é administrada. As éguas permanecem sob custódia, presas e alimentadas conforme uma lógica que transforma a violência em rotina. A tarefa exige interromper esse funcionamento. Não basta capturar ou matar animais isolados. É necessário quebrar a relação que sustenta sua agressividade contínua. Hércules intervém diretamente nesse ponto. O confronto não se dá apenas entre homem e animal, mas entre agente externo e estrutura local de poder. Diomedes não perde o controle das éguas por acidente. Ele o perde quando se torna parte do próprio mecanismo que criou. A alimentação é invertida. O sistema se fecha sobre si mesmo. A violência que sustentava a autoridade passa a consumi-la. A reação dos animais é imediata. Sem o elemento que os mantinha ativos, o comportamento se altera. A agressividade extrema deixa de ser funcional. As éguas tornam-se controláveis, não por mudança moral, mas por alteração material do processo que as governava. O problema não é resolvido por dominação direta, mas por colapso interno do regime que o produzia. A captura das éguas ocorre após essa inversão. O risco diminui não porque os animais foram vencidos em combate, mas porque deixaram de operar como instrumento de terror organizado. O trabalho se completa quando o sistema que os tornava ameaça contínua deixa de existir. A violência é contida ao ser reabsorvida por quem a sustentava. O oitavo trabalho deixa um efeito distinto. Não há objeto simbólico durável, nem limpeza de território ampla. Há o encerramento abrupto de uma forma específica de poder local. A intervenção externa desmonta um regime sem substituí-lo por outro. O espaço permanece instável, mas a ameaça central desaparece. Hércules parte levando as éguas como prova, mas o efeito mais significativo permanece no local. Um sistema de violência foi interrompido sem negociação ou transição. O trabalho não produz equilíbrio, ele produz vazio. A autoridade que sustentava o terror deixa de existir, e o território entra em fase indefinida. O sistema dos trabalhos avança, enquanto os efeitos colaterais se acumulam fora do campo de validação imediata. A ordem seguinte desloca Hércules para um cenário
onde a ameaça não é imediata nem descontrolada. O objetivo é um objeto específico, o cinto de Hipólita, símbolo de autoridade entre as Amazonas. Diferente de tarefas anteriores, não há monstro devastando o território, nem animal fora de controle. Existe uma estrutura política funcional, com liderança reconhecida e regras internas claras. A tarefa não começa como confronto. Ela começa como contato diplomático. Hércules chega sem atacar. A abordagem inicial é direta e limitada ao objetivo. O pedido não exige destruição nem captura violenta. O cinto pode ser cedido sem colapso imediato do sistema local. Hipólita recebe o herói sem hostilidade aberta. O equilíbrio se estabelece de forma provisória. O trabalho, nesse ponto, poderia ser concluído sem derramamento de sangue. Esse estado inicial é frágil. Ele depende de informação controlada e de expectativas estáveis. A presença de Hércules, no entanto, carrega um histórico que antecede qualquer diálogo. A reputação circula antes do corpo. O herói não chega como desconhecido. Ele chega como agente associado à ruptura e violência, mesmo quando não as pratica naquele momento. O contato pacífico cria uma situação incomum dentro do regime dos trabalhos. Pela primeira vez, a tarefa pode ser encerrada sem desgaste prolongado, nem transformação do território. A solução está disponível sem necessidade de intervenção forçada. Isso coloca o sistema em posição delicada. Um trabalho cumprido por acordo direto reduziria o tempo de circulação do herói e enfraqueceria o mecanismo que depende de seu deslocamento contínuo. O equilíbrio permanece enquanto a informação não se altera. A negociação funciona porque as partes compartilham a mesma leitura da situação. O objeto solicitado mantém seu valor simbólico, mas não exige resistência imediata. O poder local não se sente ameaçado naquele instante. O trabalho avança sem conflito, mas sem garantia de estabilidade. Esse momento suspenso não se prolonga. Ele marca o ponto mais próximo de uma resolução sem violência dentro da sequência dos trabalhos. A tarefa permanece tecnicamente aberta, dependente de fatores externos ao controle direto de Hércules. O sistema, até então baseado em confronto e contenção, encontra-se diante de uma solução que não se encaixa em seu padrão operacional, mantendo o equilíbrio apenas enquanto nenhuma força externa altera as condições que o sustentam. O equilíbrio construído na negociação inicial não se sustenta por ação direta de Hércules. Ele é rompido por circulação de informação distorcida. Um boato se espalha entre as Amazonas, transformando a presença do herói de visitante controlado em ameaça iminente. A leitura da situação muda rapidamente. O que era pedido específico passa a ser interpretado como tentativa de subjugação. O objeto deixa de ser símbolo interno e passa a representar risco externo. A mudança de percepção altera o comportamento coletivo. O espaço antes estável entra em estado de alerta. A mobilização ocorre sem aviso formal, sem tempo para verificação. A lógica da defesa se sobrepõe à da negociação. A confiança construída é descartada porque não existe mecanismo interno capaz de absorver a incerteza trazida pela reputação do agente externo. Hércules reage ao novo cenário sem tempo para recompor o acordo. A tarefa retorna ao padrão recorrente dos trabalhos. O confronto substitui o diálogo. O cinto deixa de ser objeto negociável e passa a ser alvo a ser tomado em meio à hostilidade generalizada. A execução ocorre em ambiente que não foi preparado para a guerra, ampliando o impacto imediato. O conflito não se limita à obtenção do objeto. Ele produz baixas e rompe estruturas locais que até então funcionavam de forma autônoma. A violência não resolve apenas a tarefa imposta por Euristeu. Ela altera o equilíbrio interno do grupo atingido. A liderança que poderia ter cedido o cinto por escolha perde espaço em meio à escalada armada. O trabalho é concluído tecnicamente quando o objeto é obtido. No entanto, o custo excede em muito a exigência inicial. A intervenção externa transforma um sistema político funcional em campo de conflito. A tarefa, embora cumprida, deixa uma região marcada por instabilidade que não existia antes da chegada do herói. O nono trabalho se encerra dentro desse padrão recorrente.
A ordem é atendida, mas o método final não corresponde à alternativa inicial disponível. A violência não foi inevitável no início, mas tornou-se dominante quando a informação se desorganizou. O sistema dos trabalhos absorve o resultado e ignora o percurso, enquanto os efeitos da ruptura permanecem fora do campo de validação, ativos e sem mediação. A ordem seguinte empurra Hércules para fora do espaço familiar do mundo grego. O objetivo não é uma criatura isolada, nem um território específico, mas um rebanho mantido por Geryon, figura associada a regiões distantes e de difícil acesso. A tarefa não exige apenas confronto, ela exige deslocamento prolongado, a travessia de fronteiras sucessivas e manutenção de controle contínuo sobre algo que tende a se dispersar. O problema central deixa de ser vencer um inimigo e passa a ser sustentar uma operação ao longo do tempo. O gado representa um tipo de riqueza móvel. Diferente de monstros ou objetos simbólicos, ele se move, exige vigilância constante e reage a estímulos externos. A captura inicial não encerra a tarefa. Ela inaugura a fase mais longa e instável do trabalho. Cada trecho do retorno cria oportunidades para perda, roubo ou dispersão. O risco não está concentrado em um ponto único. Ele se distribui ao longo do caminho. O confronto com Geryon ocorre dentro dessa lógica ampliada. A eliminação do guardião resolve apenas o acesso ao rebanho. Ela não resolve o transporte. A violência inicial abre caminho, mas não sustenta a operação. A partir desse momento, Hércules precisa lidar com cidades, ladrões, reis locais e obstáculos naturais. O trabalho deixa de ser episódico e se transforma em processo contínuo. A logística impõe limites que a força não remove. Um rebanho não responde a ordens únicas. Ele exige ritmo, direção e contenção permanente. Qualquer interrupção prolongada cria falhas. O herói se vê obrigado a dividir a atenção entre avanço e proteção, mantendo o movimento constante para evitar concentração de ameaças. O tempo passa a operar contra a estabilidade do resultado. O 10º trabalho amplia a escala do sistema. Hércules não atua mais como solucionador pontual. Ele se torna operador de uma cadeia extensa de deslocamentos. Cada ponto de parada introduz novos conflitos potenciais. A tarefa se prolonga não por dificuldade inicial, mas pela impossibilidade de encurtar o percurso sem perder o objetivo. O rebanho, enquanto prova, não se apresenta de uma vez. Ele chega em partes, vulnerável a interferências externas. A validação do trabalho depende da capacidade de manter o conjunto íntegro até o fim do trajeto. A autoridade que ordenou a tarefa permanece distante, alheia às perdas parciais e aos riscos intermediários. O sistema reconhece apenas o resultado final. Esse trabalho redefine a relação entre distância e controle. A ameaça não é mais um ponto fixo a ser neutralizado, mas um fluxo a ser administrado. A violência inicial cria acesso, mas a manutenção do resultado exige resistência prolongada. O herói segue em movimento, agora não apenas afastado do centro, mas carregando consigo um problema que se estende por todo o caminho, mantendo a tarefa aberta enquanto o deslocamento não se encerra. O retorno com o gado não se organiza como marcha triunfal. Ele se fragmenta em incidentes sucessivos. O rebanho atravessa territórios onde a presença de Hércules não impõe obediência automática. A riqueza em movimento atrai atenção. Reis locais, ladrões e oportunistas testam limites. O problema não é enfrentar um adversário declarado, mas responder a interferências pontuais que surgem sem aviso e desaparecem rapidamente. Um desses episódios envolve o roubo parcial do gado. A subtração não ocorre por confronto aberto. Ela se aproveita de momentos de dispersão, curvas do terreno e ausência temporária de vigilância direta. O dano não é total, mas suficiente para comprometer a integridade do conjunto. A tarefa passa a correr risco não por derrota em combate, mas por erosão progressiva. A resposta exige rastreamento. Hércules não persegue um exército, mas sinais invertidos, pegadas alteradas e pistas deixadas de forma deliberada para confundir.
O método de roubo explora a previsibilidade da perseguição direta. O rastro aponta para o lugar errado. A recuperação do gado depende de leitura cuidadosa do terreno e suspensão da reação imediata. O tempo investido nessa recuperação cria nova vulnerabilidade em outros pontos do rebanho. O confronto final com o ladrão resolve apenas aquela perda específica. Ele não encerra a exposição do conjunto. Cada recuperação consome energia, tempo e atenção. O trabalho avança, mas nunca se estabiliza. A violência aplicada resolve incidentes isolados, não o problema estrutural de transportar riqueza por territórios alheios sem apoio local permanente. Esses episódios revelam um limite do sistema dos trabalhos. A autoridade que ordena reconhece apenas a chegada final do gado. Ela não contabiliza perdas intermediárias nem custos acumulados. O herói opera sob pressão contínua, sabendo que qualquer falha parcial pode ser usada para questionar o resultado global. O risco não se concentra em um único momento decisivo. Ele se distribui ao longo de toda a travessia. Ao prosseguir com o rebanho recomposto, Hércules não elimina a possibilidade de novos ataques. Ele apenas restabelece temporariamente a condição mínima para continuar. O trabalho permanece aberto enquanto houver estrada, fronteira ou interesse externo cruzando o caminho. A tarefa não se resolve no campo de batalha, mas no desgaste prolongado de manter algo inteiro em um ambiente que constantemente tenta fragmentá-lo. À medida que o deslocamento com o gado avança, o percurso deixa de atravessar apenas territórios disputados e passa a tocar regiões percebidas como limites do mundo conhecido. O caminho não é definido apenas por distância física, mas por zonas onde a circulação humana regular se torna rara. A tarefa atinge um ponto em que o problema deixa de ser o roubo ou a dispersão e passa a ser a própria continuidade do trajeto. Avançar significa atravessar espaços onde não há autoridade clara, nem abrigo estável, nem apoio local. Nesse estágio, o rebanho se torna secundário diante do desafio do deslocamento. Manter o gado unido exige improvisação constante. As rotas não estão preparadas para tráfego prolongado. A passagem exige abertura de caminho, adaptação ao terreno e criação temporária de pontos de descanso. Cada avanço consome recursos e amplia o risco de perda. O trabalho se transforma em operação de fronteira. As fontes associam esse trecho da jornada a um gesto de separação física do mundo. A travessia deixa marcas. O deslocamento extremo não é apenas narrado, ele é fixado no espaço. O mito registra a passagem como algo que delimita antes e depois, dentro e fora. A jornada do herói cria referência territorial. O caminho percorrido se torna linha divisória, não apenas trajeto. Esse gesto não encerra a tarefa, ele a redefine. Ao marcar o limite, Hércules não resolve o problema do transporte, mas altera a percepção do espaço atravessado. O mundo deixa de ser contínuo, passa a ser organizado em zonas acessíveis e zonas extremas. O trabalho adquire dimensão cartográfica. O herói não apenas move riqueza, ele redefine fronteiras simbólicas. O retorno a partir desse ponto não se torna mais fácil. A marca territorial não protege o percurso. Ela apenas registra que alguém passou por ali, carregando algo que não pertencia àquele espaço. A travessia extrema não reduz o desgaste, ela o consolida. O corpo do herói e o rebanho carregam os efeitos acumulados do caminho longo, da vigilância constante e das perdas evitadas por pouco. Quando o deslocamento se inverte, a tarefa não recomeça. Ela continua sob as mesmas pressões. O que mudou foi a posição do herói em relação ao mundo que atravessa. Ele não está mais apenas longe do centro político. Ele se encontra além das referências comuns, operando em um espaço onde o sistema que o controla não consegue intervir, apenas aguardar o retorno com o que foi exigido. Esse momento do 10º trabalho não produz objeto novo nem confronto decisivo. Ele produz delimitação. O mundo atravessado passa a ser lembrado como fronteira, e o trabalho segue em aberto, carregando consigo não apenas o gado, mas a marca de ter ultrapassado um ponto que não oferece proteção, apenas continuidade incerta até que o deslocamento finalmente se complete.
A nova ordem desloca Hércules para uma tarefa que não pode ser iniciada pela força nem pelo movimento imediato. As maçãs das Hespérides não estão expostas, não circulam e não podem ser localizadas por simples exploração do território. O problema central não é acesso físico, mas desconhecimento. Antes de qualquer ação concreta, existe uma lacuna de informação que paralisa o avanço. O trabalho começa sem ponto de partida definido. As fontes situam o Jardim das Hespérides em região afastada e deliberadamente imprecisa. A localização varia conforme a tradição, mas o padrão permanece. Trata-se de um lugar fora das rotas habituais, protegido por guardiões e por segredo. A indefinição não é falha narrativa. Ela funciona como obstáculo operacional. Sem saber onde ir, não há confronto possível, não há captura, não há transporte. O herói precisa primeiro descobrir. Esse deslocamento altera a natureza da tarefa. Hércules deixa de atuar como agente de remoção imediata e passa a operar como coletor de informação. O avanço depende de encontros, perguntas e negociações. Cada passo exige interação com figuras que detêm conhecimento parcial. O trabalho não progride por insistência física, mas por acumulação de dados fragmentados. O risco permanece ativo durante esse processo. A busca por informação expõe o herói a desvios prolongados, atrasos e novas disputas locais. O tempo volta a operar contra a tarefa. Enquanto a localização não é definida, não existe prova intermediária a ser apresentada. O trabalho só existe como intenção, sem resultado observável. O sistema que o mantém em circulação se beneficia dessa suspensão, mantendo o agente afastado sem necessidade de confronto direto. Quando a informação começa a se consolidar, ela não elimina o perigo, ela o desloca. Saber onde está o jardim não significa poder acessá-lo. A tarefa continua condicionada a restrições externas que não se submetem ao comando de Euristeu. O herói depende de permissões implícitas e de acordos temporários para avançar. O 11º trabalho se distingue dos anteriores por introduzir um estágio obrigatório anterior à ação. Não há combate inicial, não há captura imediata, não há deslocamento direto com prova em mãos. O progresso ocorre fora do campo visível do poder que ordena. A autoridade aguarda um resultado que ainda não pode sequer ser iniciado, enquanto o herói se move dentro de um circuito de informações incompletas, mantendo o trabalho aberto e o sistema ativo sem produzir, ainda, qualquer sinal de conclusão. A informação obtida não resolve a tarefa. Ela apenas aponta para um obstáculo que não pode ser removido pela força direta. O Jardim das Hespérides está associado a uma função contínua de sustentação. O acesso às maçãs depende de alguém que mantém o peso do mundo afastado do colapso. A tarefa, nesse ponto, não exige invasão nem confronto. Exige substituição temporária de função. Hércules se aproxima de Atlas não como adversário imediato, mas como parte de um arranjo necessário. O guardião não impede o acesso por agressão ativa. Ele impede por ausência. Enquanto sustenta o fardo, não pode se deslocar. A negociação surge como única via operacional. O herói oferece assumir a carga por tempo limitado em troca da obtenção das maçãs. O acordo não elimina o risco, ele o redistribui. A troca ocorre sem espetáculo. O peso passa de um corpo para outro. Não há teste de força isolado, apenas continuidade. Hércules sustenta aquilo que mantém o mundo em funcionamento, mas não passa a controlá-lo. O fardo não se torna propriedade. Ele permanece como obrigação momentânea. A tarefa exige resistência estática, não movimento. O tempo novamente torna-se fator crítico. Enquanto Atlas se afasta para cumprir a parte dele, o herói permanece imobilizado. A situação se inverte em relação aos trabalhos anteriores. Hércules deixa de circular. Ele se fixa. A mobilidade, que sempre funcionou como instrumento de controle, é suspensa. O risco não vem de ataque externo, mas da possibilidade de que o acordo não seja honrado. O sistema se mantém apenas enquanto ambas as partes retornam. Quando Atlas volta com as maçãs, surge uma tentativa de prolongar a inversão. O guardião demonstra disposição de manter Hércules sob o fardo
e seguir adiante sem reassumir sua função original. O acordo inicial não garante o retorno automático das condições anteriores. A tarefa entra em fase crítica. A prova existe, mas não está ainda sob controle do herói. A resolução não ocorre por confronto direto. Ela ocorre por ajuste momentâneo de posição. Hércules solicita auxílio breve para reorganizar o peso. O pedido cria uma abertura mínima, o fardo retorna a Atlas, e a troca se encerra. O trabalho avança sem que a função permanente seja apropriada ou destruída. O equilíbrio original é restaurado. Nesse estágio, o 11º trabalho não produz transformação estrutural. O mundo continua sustentado pelo mesmo agente. As maçãs são obtidas sem alteração duradoura do sistema que as protege. O herói não conquista acesso permanente nem domínio sobre o mecanismo. Ele opera dentro dele por curto intervalo. A tarefa segue em aberto, enquanto o deslocamento com a prova não se completa, mantendo o risco ativo até que o objeto esteja novamente fora do alcance de quem pode reivindicá-lo. Com as maçãs finalmente em mãos, a tarefa não se encerra. Diferente de provas anteriores, o objeto obtido não pode ser exibido publicamente sem risco imediato. As maçãs pertencem a um regime que não admite circulação livre. Elas foram retiradas por exceção, não por conquista definitiva. O transporte passa a ser a fase mais delicada do trabalho, porque a posse é temporária e contestável. O deslocamento ocorre sob a pressão de 2 limites simultâneos. O primeiro é material. As maçãs não podem ser danificadas, perdidas ou substituídas. Não há equivalentes. Qualquer falha invalida o trabalho inteiro. O segundo é normativo. A posse não foi concedida por autoridade política humana, mas por acordo funcional com um guardião específico. Fora desse contexto, o objeto não tem autorização para circular. Essa combinação torna a prova instável. Hércules não carrega um troféu robusto, nem um corpo que possa ser exibido à distância. Ele carrega algo cuja legitimidade depende de circunstâncias que não acompanham o objeto. O trabalho passa a depender menos da força e mais da velocidade controlada do retorno. Quanto mais tempo o objeto permanece fora de seu lugar original, maior o risco de contestação. Ao se aproximar do centro de validação, o problema se intensifica. Euristeu pode reconhecer o objeto apenas se ele estiver presente, mas a presença prolongada aumenta o risco de violação do acordo implícito, que permitiu sua obtenção. A solução ocorre por limitação extrema do contato. As maçãs são apresentadas e imediatamente afastadas. O reconhecimento é rápido, quase administrativo. A prova cumpre sua função por um instante. Não se transforma em símbolo durável, não integra o repertório do herói e não altera sua aparência ou capacidade operacional. O objeto retorna ao regime que o produziu. O trabalho é aceito sem incorporação. O sistema valida o resultado sem absorver o custo de mantê-lo. Esse desfecho distingue o 11º trabalho de quase todos os anteriores. Não há resíduo material circulando com o herói. Não há ampliação direta de poder. O sucesso dependeu de acesso momentâneo a um mecanismo que permanece intacto e fora de controle humano. A autoridade reconhece o feito, sem tentar se apropriar da fonte. Com isso, o ciclo avança para sua fase final. O herói segue adiante sem carregar prova visível do que fez, apenas a confirmação de que por um instante operou dentro de um sistema que não lhe pertence. A tarefa foi aceita, mas a validação ocorreu sob condições tão restritas que não produziu estabilidade, mantendo o regime dos trabalhos ativo e preparando o terreno para uma ordem que não poderá ser cumprida apenas fora do mundo dos vivos. A última ordem imposta a Hércules não o envia para um território distante nem para uma fronteira desconhecida. Ela o conduz para fora do espaço humano por completo. O objetivo não é remover uma ameaça ativa do mundo dos vivos, mas atravessar um limite que, por definição, não admite circulação comum. Cérbero não ameaça cidades nem devasta campos. Ele guarda. Sua função é impedir passagem. A tarefa não exige destruição do guardião, mas violação controlada do limite que ele protege. A entrada no mundo subterrâneo não ocorre por força imediata.
As fontes descrevem um procedimento. Há exigências, permissões e regras que precisam ser respeitadas antes que qualquer movimento seja possível. Hércules não pode simplesmente atravessar. Ele precisa ser autorizado a entrar e, mais importante, a sair. A tarefa se inicia sob um regime normativo que não responde à autoridade de Euristeu nem à força física do herói. Esse deslocamento altera completamente o funcionamento do sistema dos trabalhos. Até aqui, a violência foi projetada para fora do centro político. Agora o herói é enviado para um espaço onde nenhuma autoridade humana opera. O risco deixa de ser político ou territorial. Ele se torna ontológico. Entrar significa aceitar a possibilidade de não retorno. A tarefa não admite correção posterior. Cérbero não é descrito como inimigo a ser eliminado. Ele executa uma função contínua. O confronto ocorre apenas na medida necessária para interromper temporariamente essa função. Hércules precisa aproximar-se, conter e conduzir o guardião sem romper o equilíbrio permanente do espaço que ele protege. A força aplicada não visa matar, mas suspender o bloqueio. O método imposto reforça essa lógica. O herói não pode utilizar armas. O contato é direto. O risco não está apenas no guardião, mas no ambiente que reage à presença indevida. Cada movimento ocorre sob restrição máxima. O erro não gera ferimento reparável. Ele encerra a tarefa de forma definitiva. Quando Cérbero é finalmente conduzido para fora, o feito não altera o funcionamento do mundo subterrâneo. A ausência do guardião é breve e controlada. O limite é atravessado sem ser destruído. O trabalho não cria nova passagem nem redefine fronteiras permanentes. Ele demonstra apenas que a travessia é possível sob condições extremas e por tempo limitado. O 12º trabalho se estabelece assim como exceção absoluta dentro da sequência. Não há limpeza de território. Não há deslocamento prolongado. Não há objeto simbólico durável. Há apenas a travessia e o retorno. A tarefa não resolve um problema externo. Ela testa a capacidade do sistema de enviar alguém até onde nenhum sistema humano alcança e trazê-lo de volta, mantendo intacta a estrutura que torna esse limite necessário. A saída de Hércules do mundo subterrâneo não encerra imediatamente a tarefa. Trazer Cérbero para fora não é o objetivo final. O núcleo do trabalho está na apresentação controlada e na devolução obrigatória. Diferente de provas anteriores, o guardião não pode permanecer no mundo dos vivos nem ser transformado em troféu. A validação depende de um intervalo preciso, suficiente para demonstrar a travessia, insuficiente para alterar a ordem que foi violada temporariamente. A presença de Cérbero, fora de seu lugar, não gera celebração. Ela produz desconforto imediato. O guardião não pertence ao espaço político nem ao mundo cotidiano. Sua exibição não comunica vitória, comunica risco. A autoridade que ordenou o trabalho não se aproxima. A prova é aceita à distância, como nas tarefas anteriores, mas agora o afastamento é ainda mais rígido. O que foi trazido não pode ser integrado nem mantido sob custódia. A devolução ocorre sem negociação adicional. O tempo fora é mínimo. O retorno do guardião restaura o funcionamento original do limite. Nada permanece aberto. Não há nova passagem. Não há permissão estendida, não há alteração estrutural. O mundo subterrâneo não se torna mais acessível por causa do feito. A travessia não cria precedente operacional. Ela permanece como exceção isolada. Esse ponto redefine o encerramento do regime dos trabalhos. A autoridade humana obtém a confirmação de que a ordem foi cumprida, mas não retém nenhum elemento do processo. Não há objeto, não há território, não há recurso incorporado. O resultado existe apenas como fato ocorrido e imediatamente encerrado. A prova não se transforma em poder acumulável. Com a devolução de Cérbero, o sistema que manteve Hércules em circulação constante perde sua última justificativa operacional. Todas as tarefas foram executadas. No entanto, o encerramento não produz reintegração automática. O herói retorna ao mundo dos vivos sem carregar símbolo final que estabilize sua posição. A sequência termina sem resolução material que possa ser usada para redefinir sua relação com a ordem política.
O 12º trabalho se fecha como demonstração de limite, não como conquista. O herói atravessou, retornou e devolveu. O sistema funcionou até o fim, mas não deixou herança prática. O que permanece é a prova de que a circulação foi levada ao extremo possível e interrompida no ponto exato em que qualquer tentativa de retenção transformaria a exceção em ruptura, algo que nem a autoridade que ordenou o feito se dispõe a aceitar. Com a devolução de Cérbero, o mecanismo que sustentou a sequência dos trabalhos deixa de operar. Não há nova ordem a ser emitida sem romper o próprio princípio que a tornou válida. O regime existia enquanto havia tarefas capazes de manter Hércules em circulação contínua, afastado do centro político e ocupado com riscos externos. Uma vez esgotada a lista, a estrutura administrativa que o controlava perde seu fundamento prático. Esse encerramento não produz transição organizada. O sistema não prevê etapa final de reintegração nem protocolo de encerramento. Hércules não retorna com objeto conclusivo que possa ser incorporado como símbolo definitivo de purificação. A dívida foi paga por execução cumulativa, não por gesto único. A validação ocorreu trabalho a trabalho, sem criar um ponto claro de transformação final. A autoridade que ordenou as tarefas não ganha nova capacidade sobre o herói. Ao contrário, perde o único instrumento que mantinha sua força à distância. Sem ordens pendentes, a relação se dissolve por esgotamento. Não há confronto direto, mas também não há continuidade administrativa. O herói deixa de ser executor porque não há mais o que executar sob aquelas regras. Esse vazio funcional expõe uma fragilidade estrutural. O sistema foi eficaz para deslocar violência, mas não para absorvê-la de volta. Hércules retorna ao mundo dos vivos sem posição definida. Ele não é mais devedor ritual, mas também não é cidadão reintegrado. A sequência não termina com equilíbrio restaurado, mas com suspensão do mecanismo que adiou o problema original. As consequências começam a se manifestar fora do campo dos trabalhos. O herói volta a circular sem roteiro imposto, carregando fama ampliada, força intacta e histórico acumulado de intervenções abruptas. A autoridade que antes controlava sua trajetória não possui meios claros de enquadrá-lo novamente sem criar novo ciclo de conflito. Assim, o fim dos 12 trabalhos não resolve a tensão que deu origem a eles. Ele apenas a desloca para outro plano. O regime cumpriu sua função enquanto existiu, mas não deixou estrutura capaz de lidar com o que acontece quando o agente excepcional não tem mais tarefas a cumprir. O sistema se encerra e o espaço que ele ocupava permanece aberto, aguardando novos episódios que não poderão ser administrados pelo mesmo conjunto de regras. Com o regime dos trabalhos encerrado, a história não se estabiliza em uma única forma. As fontes passam a registrar variações na lista, na ordem e até no número das tarefas atribuídas a Hércules. Esse fenômeno não ocorre por confusão simples. Ele reflete uma disputa ativa pela narrativa. Cada tradição tenta reorganizar o percurso do herói para incluir episódios locais, excluir derrotas inconvenientes ou enfatizar feitos que reforçam identidades regionais. A lista dos 12 não surge como bloco fechado desde o início. Ela se consolida gradualmente por tentativa de padronização. Antes disso, diferentes comunidades apresentam sequências alternativas, trabalhos adicionais ou substituições pontuais. O critério não é apenas cronológico, é funcional. Um episódio é incluído quando cumpre papel semelhante ao dos demais: afastamento do herói, risco elevado e resolução externa ao centro urbano. Essa multiplicação cria um problema de autoridade narrativa. Quem decide quais trabalhos contam? A resposta não está em um único autor, nem em um centro político unificado. Ela emerge da repetição. Episódios mais úteis para explicar monumentos, ritos, fronteiras ou cultos locais tendem a permanecer. Outros desaparecem ou são rebaixados a feitos menores. A lista se torna instrumento de organização da memória. A disputa não ocorre apenas sobre quantidade, mas sobre ênfase. Algumas versões ampliam o papel da violência direta. Outras reforçam astúcia, negociação ou resistência prolongada. O herói se adapta ao uso que se faz dele. A narrativa não busca coerência psicológica, busca funcionalidade cultural.
Hércules passa a existir como repertório de soluções para problemas distintos. Esse processo revela que os trabalhos não são apenas episódios biográficos. Eles funcionam como módulos narrativos reutilizáveis. Cada cidade, santuário ou tradição seleciona aqueles que melhor explicam sua própria relação com força, limite e autoridade. A lista dos 12 se impõe não por fidelidade histórica, mas por capacidade de absorver variações sem colapsar. A consolidação final não elimina as versões paralelas. Ela apenas estabelece um padrão dominante. O que fica fora da lista principal não desaparece. Permanece como apêndice, variante ou tradição alternativa. O herói, assim, não pertence a uma história única. Ele se fragmenta em múltiplas sequências que coexistem sem se anular. Esse estágio final transforma os trabalhos em ferramenta narrativa autônoma. A sequência deixa de depender da biografia imediata de Hércules e passa a funcionar como estrutura independente, capaz de ser reorganizada conforme a necessidade explicativa de quem a transmite. O sistema dos trabalhos termina como mecanismo administrativo, mas sobrevive como matriz narrativa em constante reconfiguração. Com o encerramento do regime dos trabalhos, Hércules retorna ao mundo sem ordens pendentes, mas também sem enquadramento definido. A sequência de tarefas funcionava como estrutura de contenção. Enquanto existiu, manteve a força em movimento contínuo, afastada do centro político e submetida à validação externa. Com seu fim, essa engrenagem desaparece, e o herói passa a circular sem roteiro imposto. A ausência de tarefas não produz repouso. Ela produz incerteza. Hércules volta a atravessar territórios como agente autônomo, carregando consigo fama acumulada, histórico de intervenções abruptas e um corpo moldado por sucessivos confrontos. A força permanece intacta. O que desapareceu foi o sistema que a direcionava. As cidades passam a lidar novamente com alguém que não responde a comando fixo nem a autoridade permanente. Os encontros que se seguem não obedecem a padrão único. Hércules é acolhido em alguns lugares como protetor momentâneo, em outros como ameaça latente. A hospitalidade se torna calculada. Reis e líderes locais medem o custo de recebê-lo contra o risco de recusá-lo. A presença do herói não resolve problemas por antecipação. Ela os desloca. Onde ele chega, decisões precisam ser tomadas rapidamente. Sem o regime dos trabalhos, não há promessa de purificação futura nem justificativa ritual para o deslocamento. Cada intervenção passa a existir por si mesma. Hércules age porque está ali, não porque foi enviado. Isso altera a leitura de seus atos. A violência deixa de ser entendida como serviço imposto e passa a ser interpretada como escolha circunstancial, mesmo quando responde a provocações externas. A circulação livre amplia o alcance dos efeitos colaterais acumulados. Conflitos que antes ficavam confinados ao espaço da tarefa agora se espalham por regiões diversas. O herói resolve disputas locais, mas não permanece para estabilizar o resultado. A ausência de continuidade administrativa transforma soluções pontuais em novas fontes de tensão. Esse período marca o retorno do problema original sob outra forma. A sociedade volta a conviver com uma força extraordinária sem mecanismo claro de contenção. O regime dos trabalhos havia adiado esse enfrentamento por meio do deslocamento constante. Com seu fim, a questão reaparece. Como absorver alguém cuja presença resolve crises imediatas, mas impede equilíbrio duradouro? Hércules segue em movimento, agora sem destino imposto. Cada parada cria um novo foco de instabilidade potencial. A narrativa não apresenta esse estágio como decadência nem como libertação. Ele surge como consequência direta do esgotamento do sistema anterior. A força que foi mantida em circulação retorna ao espaço comum, e a ausência de ordens não encerra o risco. Ela o redistribui, mantendo o problema ativo enquanto o herói continua atravessando o mundo sem função fixa nem contenção institucional. Sem tarefas impostas, Hércules passa a se inserir em estruturas sociais que antes lhe eram negadas ou adiadas. Casamentos, alianças familiares e vínculos locais surgem como tentativas de fixação. Essas uniões não funcionam apenas como laços afetivos.
Elas operam como mecanismos de ancoragem social, capazes de transformar circulação em permanência e força em pertencimento. O herói deixa de ser visitante provisório e passa a ocupar espaço interno em comunidades específicas. Essa fixação, porém, reativa tensões antigas. A vida doméstica exige previsibilidade, contenção e continuidade, elementos que nunca foram produzidos pelo regime dos trabalhos. A força que antes era direcionada para fora, agora se manifesta dentro. Conflitos que surgem no espaço familiar não podem ser resolvidos por deslocamento imediato. Eles se acumulam. A violência, quando reaparece, não pode ser classificada como serviço imposto nem como exceção ritualizada. As alianças políticas associadas a esses casamentos ampliam o impacto dos episódios. Cada vínculo cria expectativas de proteção, lealdade e intervenção. Quando Hércules age em defesa de um aliado, o gesto não é mais interpretado como tarefa externa, mas como tomada de partido. A violência deixa de ser neutra. Ela passa a reorganizar equilíbrios locais, criando vencedores e perdedores de forma explícita. As fontes registram episódios em que disputas domésticas e familiares resultam em mortes, rupturas e expulsões. Esses eventos não são tratados como desvios isolados. Eles surgem como consequência direta da tentativa de integrar uma força excepcional a estruturas que dependem de estabilidade cotidiana. O problema que havia sido deslocado pelos trabalhos retorna ao núcleo da vida social. A reação das comunidades é ambígua. Hércules é ao mesmo tempo valorizado e temido. Sua capacidade de resolver conflitos rapidamente convive com o receio de que a solução produza danos irreversíveis. A permanência prolongada do herói transforma qualquer desentendimento em potencial crise maior. O custo de mantê-lo por perto se torna visível. Esse estágio evidencia um limite estrutural. O regime dos trabalhos conseguiu administrar a violência por meio do afastamento contínuo. A vida doméstica e política exige o oposto, presença estável. Ao tentar fixar Hércules por meio de laços sociais comuns, as comunidades reintroduzem o risco que haviam aprendido a deslocar. A narrativa avança sem resolver essa contradição, mostrando a recorrência de rupturas que não podem mais ser atribuídas a ordens externas, mantendo ativa a tensão entre força extraordinária e convivência cotidiana. Com o acúmulo de alianças rompidas e episódios de violência doméstica, a circulação de Hércules passa a ser lida de outra forma pelas cidades que o recebem. Ele não chega mais apenas como solucionador de problemas externos. Ele chega como fator de risco interno potencial. A experiência prévia de outras comunidades circula antes de sua chegada, moldando expectativas e reações. A fama deixa de ser apenas relato de feitos extraordinários e passa a incluir advertência. As cidades começam a adotar estratégias defensivas sutis. A hospitalidade é oferecida por tempo limitado. Permanências longas são evitadas. Convites formais são acompanhados de condições implícitas. O herói é aceito enquanto resolve algo específico e afastado logo em seguida. A tentativa de integrá-lo plenamente é abandonada. A presença prolongada se torna sinônimo de instabilidade. Esse comportamento não é coordenado, mas converge. Cada comunidade reage de forma independente, aprendendo com relatos alheios e com experiências próprias. O padrão que emerge é o de uso instrumental sem absorção. Hércules é chamado quando a situação ultrapassa a capacidade local e dispensado assim que o problema imediato é neutralizado. A repetição desse modelo indica que o regime dos trabalhos, embora encerrado formalmente, continua operando de forma difusa e informal. A diferença é que agora não há autoridade central que organize esse fluxo. As decisões são tomadas localmente, sem padrão unificado. Isso aumenta a imprevisibilidade. Em alguns lugares, Hércules é retido tempo demais e o conflito se agrava. Em outros, é afastado cedo demais e o problema retorna. A ausência de coordenação amplia o custo social de cada intervenção. A violência associada ao herói passa a ser percebida como estrutural, não circunstancial. Mesmo quando resolve uma crise, deixa efeitos colaterais que exigem gestão posterior.
A cidade que o acolhe precisa lidar com inimigos criados, alianças rompidas ou expectativas frustradas. A solução imediata gera obrigações futuras que não estavam previstas. Esse estágio consolida a imagem de Hércules como figura liminar permanente. Ele não pertence a nenhuma cidade, mas atravessa todas. Não é inimigo declarado, mas tampouco aliado estável. Sua utilidade está ligada à exceção, não à rotina. As cidades aprendem a lidar com ele como recurso extremo, acionado apenas quando outras opções se esgotam. Assim, o herói passa a funcionar como indicador de colapso local. Sua chegada sinaliza que a ordem normal falhou. Sua partida indica que a solução adotada foi abrupta e custosa. O mundo antigo passa a conviver com essa figura sem conseguir integrá-la plenamente nem eliminá-la. A narrativa avança, mantendo essa tensão ativa, enquanto a circulação de Hércules continua produzindo rearranjos rápidos, porém raramente duradouros, no tecido urbano e político das regiões que ele atravessa. O fim da trajetória de Hércules não ocorre em campo de batalha, nem como consequência direta de um confronto planejado. Ele surge de uma cadeia de ações acumuladas, nas quais resíduos antigos retornam de forma tardia e irreversível. O veneno incorporado às armas após Lerna permanece ativo ao longo do tempo, circulando fora de controle institucional. O risco não desapareceu quando foi convertido em recurso, ele apenas mudou de lugar. O episódio decisivo envolve um objeto comum, destinado a uso doméstico e simbólico. A vestimenta não é arma nem prova de trabalho. Ela funciona como mediadora entre espaços íntimos e forças externas. O contato ativa o veneno de forma contínua, sem golpe único, sem interrupção possível. A dor não vem em impacto, vem em progressão. O corpo reage como sistema exposto a algo que não pode ser removido sem destruir o suporte que o mantém. A tentativa de alívio não reverte o processo. A força que sustentou Hércules em confrontos diretos não oferece vantagem aqui. O problema não é resistência, é contato prolongado. A reação ocorre dentro do corpo, fora do alcance de qualquer ajuste tático. O herói não enfrenta um inimigo externo. Ele lida com um efeito que ele próprio carregava desde um trabalho anterior. A resposta final não é fuga nem pedido de reparação. Hércules organiza o encerramento de forma ativa. O fogo aparece não como punição, mas como meio de interromper um processo que não admite correção. A ação não visa salvar o corpo, mas concluir a sequência em condições controladas. O gesto não apaga o ocorrido. Ele fixa um ponto final operacional. Esse encerramento não resolve todas as tensões acumuladas. A morte não produz compensação direta para os conflitos espalhados ao longo da trajetória. Ela encerra a circulação do agente, mas não reverte os efeitos deixados para trás. A violência contida nos trabalhos e liberada depois deles não é recolhida. Ela permanece distribuída em territórios, relações e narrativas. O fim de Hércules se estabelece, assim, como fechamento físico e abertura interpretativa. O corpo deixa de operar, mas a sequência de ações que o definiu não se encerra com explicação única. O herói não cai como vítima de um adversário final, nem como recompensa por purificação plena. Ele se retira do mundo dos vivos, em meio a resíduos que não puderam ser neutralizados antes, marcando o término da trajetória, sem restaurar completamente o equilíbrio que os trabalhos haviam apenas adiado. Com o corpo retirado do mundo dos vivos, a narrativa não encerra a presença de Hércules. Ela a reorganiza. O que não pôde ser integrado em vida passa a ser fixado após a morte por meio de culto, ritos e locais consagrados. A divinização não funciona como prêmio moral. Ela opera como solução prática para um problema recorrente. Como lidar com uma força que foi útil, perigosa e impossível de conter enquanto circulava? O culto transforma movimento em ponto fixo. Santuários associados a Hércules surgem em rotas, fronteiras e áreas de passagem, não no centro estável das cidades. Esses locais não celebram um governante, nem um fundador urbano. Eles marcam travessias, limites e riscos. O herói deixa de ser agente itinerante e passa a ser presença localizada, invocada conforme a necessidade,
sem circular fisicamente. Os ritos associados ao culto enfatizam proteção, resistência e esforço extremo. Não há promessa de ordem pacífica nem de equilíbrio doméstico. O que se busca é suporte em situações limite, viagens perigosas, conflitos agudos, provas físicas. A divindade resultante preserva exatamente aquilo que tornava o herói difícil de integrar em vida, agora sem o risco de sua presença desorganizar comunidades inteiras. A fixação ritual também reorganiza a memória dos trabalhos. Episódios específicos passam a ser associados a locais concretos, festivais e práticas repetidas. A violência deixa de ser evento imprevisível e se torna narrativa controlada. O que antes exigia deslocamento constante agora é lembrado por repetição simbólica. O culto estabiliza a história ao transformá-la em calendário. Esse processo não apaga as ambiguidades da trajetória, ele as administra. A divinização não nega os excessos, nem reescreve completamente os conflitos domésticos e políticos. Ela os desloca para um plano onde não exigem resposta administrativa imediata. O herói deixa de ser problema operacional e passa a ser referência ritual. Assim, a transformação final não resolve o que os trabalhos não resolveram. Ela muda o modo de convivência. A força extraordinária é preservada sem circulação, a utilidade é mantida sem intervenção direta e a instabilidade é contida por localização simbólica. O sistema encontra, fora da vida política comum, uma forma de estabilizar aquilo que não conseguiu integrar enquanto o agente estava em movimento contínuo. Com a fixação cultual, Hércules deixa de ser apenas personagem de uma sequência mítica e passa a funcionar como modelo recorrente. A narrativa dos trabalhos se estabiliza como repertório de situações extremas, reutilizado para explicar relações entre esforço, violência e autoridade. O herói não é lembrado como fundador de cidades nem como legislador. Ele é preservado como solução excepcional para momentos em que as regras comuns falham. O conceito de trabalho associado a Hércules não se confunde com atividade cotidiana. Ele representa tarefa imposta, risco elevado e custo acumulado. Esse modelo passa a circular em discursos sobre punição alternativa, expiação e serviço forçado. A memória dos trabalhos fornece linguagem para justificar por que certos indivíduos são enviados para longe, por que certos problemas exigem agentes externos e por que a violência pode ser tolerada quando deslocada para fora do centro social. A figura do herói também oferece um padrão para pensar o excesso. Hércules não simboliza a moderação. Ele simboliza aquilo que ultrapassa limites normais e, por isso, precisa ser administrado. A repetição de sua história reforça a ideia de que força extraordinária não produz ordem duradoura por si só. Ela exige enquadramento, deslocamento ou fixação ritual. O mundo antigo utiliza esse modelo para refletir sobre guerreiros, mercenários e figuras difíceis de integrar à vida cívica regular. A consolidação iconográfica reforça essa função. Hércules passa a ser representado por atributos reconhecíveis, ligados diretamente aos trabalhos. A pele do leão, a clava, a postura de esforço contínuo. Essas imagens não narram episódios específicos, elas condensam o princípio geral da trajetória. O herói é lembrado no momento de tensão, não no momento de repouso. A transmissão da narrativa ao longo do tempo preserva essa ambiguidade. Hércules não é purificado no sentido pleno, nem condenado definitivamente. Ele é mantido como referência operacional. Cada nova geração encontra nos trabalhos um conjunto de exemplos para lidar com problemas que não admitem soluções simples. A memória não fecha a história, ela a mantém disponível. Assim, a trajetória de Hércules se encerra sem síntese moral. O herói permanece como figura liminar, útil e perigosa, agora estabilizada pela repetição cultural. Os 12 trabalhos não se transformam em lição conclusiva, mas em arquivo de procedimentos extremos. O mundo antigo não resolve o problema que Hércules representa. Ele aprende a conviver com ele por meio da narrativa, mantendo viva a memória de que certas forças não são eliminadas, apenas deslocadas,
administradas ou fixadas em formas que impeçam sua circulação direta. Se você chegou até aqui, por favor, deixe o like, se inscreva no canal e comente algum tema histórico que você gostaria de ver por aqui. Sua ideia pode se transformar em vídeo. Bom descanso e até o próximo vídeo.